Amados, paz do Senhor Jesus, paz seja com todos, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Muito feliz mais uma vez de estar com os irmãos, ainda à distância, mas queira o Senhor, muito em breve estaremos juntos para louvar o nome do Senhor aqui na casa do Senhor, amém? Quero me congratular com todos, de acordo com o que o tempo vai passando, as nossas lives vão sendo feitas e mais amigos e irmãos a gente pode alcançar com as lives que estão sendo feitas, e tem sido bom, irmãos, que nós não percamos essa vontade de estar na presença do Senhor, buscando, portanto, mesmo que à distância, estar juntos para louvar o nome do Senhor. Vamos começar então o culto de hoje louvando o nome desse Deus maravilhoso, enaltecendo a esse Deus que tanto tem feito por nós, no meio de tanta adversidade. Ele tem olhado para nós, Ele tem nos abençoado grandemente. Eu creio piamente que vai continuar sendo assim por todo o resto da nossa estadia aqui, porque depois estaremos nele por toda a eternidade. Amém? Vamos orar então e começar o culto de hoje. Amém, queridos? Amado Deus, soberano Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Pai, nós te agradecemos pelo dia que passamos, te agradecemos por todo o acontecimento que houve na nossa vida no dia de hoje. Não importando o que tenha acontecido, Pai, nós sabemos que Tu tens a resposta para todas as nossas questões. Pai, nós te agradecemos porque Tu tens verdadeiramente nos abençoado, nos agraciado com o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, transformando-nos de criaturas em filhos Teus. Muito obrigado por isso e te pedimos, Pai, que Tu agora venhas a ouvir a nossa oração, inclinando os Teus ouvidos, ouvindo a oração dos Teus servos, das Tuas servas, e que Tu possas verdadeiramente derramar sobre nós toda a sorte de bênçãos, para que nós possamos continuar louvando o Teu nome, Senhor. Aceita nosso louvor, ouve a nossa oração, faça-te presente em nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, convido os irmãos então a cantar comigo. Como eu digo sempre, o Juninho não está aqui, então vai ter que ser eu, mas eu espero que o Senhor aceite o nosso louvor. Gostaria de convidar os irmãos para louvar comigo também o hino do Sérgio Lopes, que se chama Derrama Teu Poder. O pastor está aqui, eu pedi o pastor para me ajudar, e ele vai ajudar, mesmo que ele não apareça ainda aqui, ele vai cantar também, amém, queridos? E você em casa também, louva o Senhor na noite de hoje, amém? Vamos louvar esse Deus que tanto tem feito por nós, amém, queridos? Derrama o Teu poder aqui nesse lugar, Senhor. Liberta encarcerados e cura os quebrantados, e quebra as maldições. Não deixe este lugar corações, pois quando Tu ordenas, cativos são chamados e libertos das prisões. Teu trono está aqui, eu sou o Teu altar, renova o que se abateu, ressuscita o que morreu e ouve o que clamar.
que se abateu e ressuscitar o que morreu e outro que o amar. Espírito de Deus, eu posso ouvir a tua voz soprando em meu ouvido, que ouvir o meu gemido e a minha oração, que ouvir o meu gemido e a minha oração. Louvado seja o nome do nosso Deus, graça seja dada ao nome do Senhor. Amém, queridos? Bom, então, nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir na noite de hoje, porque grandes coisas tem ainda o Senhor para fazer no meio da sua igreja. Amém, queridos? Só um minutinho, calma, pastor. Saúde a todos com a paz do Senhor. É com alegria que mais uma vez aqui estamos para juntos cultuarmos ao Senhor, bendizermos o seu santo nome. Eu quero convidar você neste momento para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo de número 22. Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao versículo de número 22, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, é pela fé, que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme à tua posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso também lhe foi imputado como justiça. Amém. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Pai. Bondoso Deus, mais uma vez na Tua presença, nos dirigimos a Ti em oração, agradecidos a Ti por este dia, agradecidos a Ti por nossa salvação em Cristo, agradecidos a Ti por esta oportunidade de podermos, neste momento, unidos com os nossos irmãos, podermos oferecer um culto a Ti, o nosso louvor, a nossa adoração, o que nós fazemos neste momento possa chegar como coisa agradável diante do Senhor. Pai, neste momento também, quando vamos meditar na Tua palavra, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas, ó Pai, nesta noite. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos dar compreensão e entendimento da Tua palavra, que nesta noite a nossa fé seja renovada, a nossa esperança venha crescer, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas e é poderoso para fazer todas as coisas. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós a Ti oramos, agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, nós lemos este texto da palavra do Senhor nesta noite
E este texto fala a respeito de esperança. E nós vivemos num período, mais do que em qualquer outro, talvez, da nossa geração, nós precisamos de ter esperança. Mas nesta noite nós não queremos falar da esperança natural, nós queremos falar da esperança espiritual ou da fé sobrenatural, da esperança sobrenatural, daquela que não provém de nós, mas provém de Deus, aquela que a base dela não é o que nós vemos e o que nós podemos fazer, mas é aquilo que nós cremos, porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E quando nós falamos de esperança, nós falamos de algo que é importante para as nossas vidas. Alguém que viva sem esperança é alguém que está predisposto a sofrer desânimo, a não buscar e a não lutar pelos seus ideais. É alguém que não tem, como as pessoas dizem, força para viver, vontade para viver. E o grande problema da falta de esperança é que esta falta de esperança, ela pode gerar em nós algumas enfermidades, ela pode nos levar a uma profunda depressão. Portanto, falarmos de esperança é muito importante nesses dias que nós temos vivido, porque os dias que nós temos vivido, quando ligamos os noticiários, alguns deles até de forma tendenciosa, só falam daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que não gera nenhuma esperança, nenhuma expectativa de melhoras. Outros falam alguma coisa a respeito de melhora, ao que gera naqueles que assistem esses noticiários alguma esperança. Mas, como disse, nós não queremos falar da esperança natural, nós queremos falar da esperança sobrenatural. E quando nós lemos este texto, especificamente o versículo de número 18 diz: o qual em esperança creu contra esperança. Amados, nós conhecemos a história de Abraão. A palavra do Senhor nos diz que quando Abraão recebeu o seu chamado da parte de Deus para se tornar pai de uma grande nação, ele já estava lá aproximadamente com os seus 75 anos de idade. E a sua esposa com aproximadamente 65 anos de idade. Já formavam eles um casal de idosos, tanto Abraão como Sara em uma idade avançada, e Deus então o chama, lhe faz promessa, diz que ele seria pai de uma grande nação e que através de Abraão todas as famílias da terra, todas as nações da terra seriam benditas na pessoa de Abraão. E como nós estamos falando, a esperança natural, se Abraão fosse olhar pelos olhos da carne, se Abraão fosse olhar somente pelas circunstâncias, Abraão não atenderia ao chamado do Senhor. Ele já com 85 anos, Sara com 65 anos de idade, o seu corpo já não era próprio mais para a reprodução, para que ela pudesse gerar um filho, mesmo quando ela era mais jovem, ela era uma mulher estéril, por isso ela não pôde gerar um filho e dar um filho a Abraão. E Deus então chama este casal, que diante das circunstâncias naturais era impossível eles gerar filhos. Se Deus os tivesse chamado quando eles ainda eram jovens, talvez fosse mais fácil para Abraão crer que ele seria pai de uma grande nação. Todo casal jovem, iniciando as suas vidas,
preparando-se para a edificação do lar, da família, é natural que eles tenham um sonho de ter filhos, de formar família e de que naquela época fossem pais de uma família numerosa. Se Deus os tivesse então chamado na juventude, talvez fosse mais fácil para Abraão. Mas Deus não chama Abraão na sua juventude. Deus não chama este casal no vigor da mocidade. Mas Deus chama este casal, Deus chama Abraão já adiantado em idade. E por isso diz a palavra do Senhor que em esperança ele creu contra esperança. Aos olhos dos homens, diante das circunstâncias, diante daquilo que Abraão e Sara estavam acostumados a ver, aquilo que para eles era coisa comum acontecer, de casais poder gerar filhos na sua juventude, para eles isso era normal. Mas um casal adiantado em idade gerar filhos, isto era impossível. E é justamente sobre isto que nós queremos falar nesta noite. Pois Abraão, ele é chamado nosso pai na fé. Como disse, aos olhos humanos, Abraão e Sara não tinham motivos para ter esperança. Mas Abraão, a fé de Abraão, ela não estava baseada nas circunstâncias. Ela não estava baseada se as condições eram favoráveis. Mas a fé de Abraão, a esperança que Abraão teve para contradizer, para ser contra a esperança natural, é que esta esperança de Abraão, ela não estava em coisas, não estava em circunstâncias, mas estava em Deus. E é exatamente isto que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Amados, a fé natural, a esperança natural, todos nós temos. Diante das circunstâncias, diante daquilo que nós olhamos e os nossos olhos conseguem enxergar, conseguem ver, aquilo que nós conseguimos imaginar, é muito fácil nós crermos nisso. Mas o Senhor nos convida a crermos naquilo que os nossos olhos não podem ver. O Senhor nos convida a crermos naquilo que as circunstâncias não nos oferecem motivos para nós acreditarmos naquilo. Mas o Senhor nos convida a crermos naquilo que a sua palavra ela nos diz. Assim como Abraão creu, não porque os seus olhos viram, mas Abraão creu porque a palavra do Senhor, porque a boca de Deus se dirigiu a ele, pronunciou a ele, falou com ele a respeito de uma promessa. E é por isso que então Abraão, ele crê naquela promessa. Porque Deus é aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que são como se já fossem. Amados, nós cremos em Deus, nós esperamos em Deus, nós confiamos em Deus, não é porque nós vemos, mas é porque Deus é poderoso para vivificar os mortos, e porque Deus é poderoso para chamar à existência as coisas que não são, como se elas já existissem. Uma promessa de Deus não é possibilidade para as nossas vidas. Uma promessa de Deus é uma realidade em nossas vidas. Simplesmente não aconteceu ainda, porque não é o tempo de Deus, porque não foi ainda no tempo preparado por Deus para que viesse a existência, mas para Deus é como se já existisse. A palavra do Senhor nos fala de um homem chamado Jeremias, profeta do Senhor, e lá no livro de Lamentações de Jeremias, mais exato, o capítulo de número 3,
a palavra do Senhor nos fala sobre algumas calamidades que estavam por vir a Israel. E Jeremias, quando olha ao estado de calamidade de Israel, Jeremias, quando vê toda aquela circunstância contrária daquilo que ele projetava, daquilo que ele imaginava, talvez mesmo até daquilo que Israel projetava, imaginava para eles, mas devido à desobediência, devido aos seus pecados, às suas transgressões, devido aos seus erros, Israel se distanciando cada dia mais do Senhor, Deus então envia sobre Israel um castigo, Deus envia inimigos, Deus envia calamidades sobre Israel. E diz a palavra do Senhor que Jeremias, quando olha para todas aquelas circunstâncias, aos olhos dele, Israel estava acabado. Aos olhos do próprio povo de Israel, diante das calamidades, diante das perseguições, diante de todas as dificuldades e adversidades contra aquele povo, eles poderiam considerar-se um povo exterminado, um povo derrotado. Mas Jeremias, lá pelo versículo de número 21, se não me falha a memória, 22, ele vai dizer assim: mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que é que trazia esperança a Jeremias diante daquelas calamidades que estavam acontecendo em Israel? É quando ele levanta os seus olhos para o Senhor e ele começa então a se lembrar da benignidade do Senhor. Ele começa a se lembrar da misericórdia do Senhor. Ele começa a se lembrar que Deus é tremendo, poderoso, Ele tem domínio sobre todas as coisas e Ele é amoroso. Ele tem Israel como seu povo, Ele tem Israel como o povo que por Ele eleito foi. E Jeremias então começa a dizer: olha, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E o que me traz esperança é lembrar que o Senhor é misericordioso, é lembrar que o Senhor é bondoso, é lembrar que o Senhor é benigno, é lembrar que a ira do Senhor não dura para sempre, é lembrar que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E diante daquele cenário de calamidade, quando Jeremias levanta os seus olhos para o Senhor, ele diz: olha, mas quando eu me lembro do Senhor, eu tenho esperança, que o Senhor, apesar de todas as coisas, Ele tem cuidado do seu povo, e Ele vai restaurar a sorte de Israel, Ele vai restaurar a nossa sorte, Ele vai fazer com que todas estas coisas venham se passar, porque a ira do Senhor não dura para sempre, mas sim a sua misericórdia, e Ele vai derramar a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amados, o que nós queremos dizer nesta noite é que no início nós falávamos que neste tempo em que nós temos vivido é também um tempo de calamidade, é um tempo que às vezes quando olhamos para o noticiário nós perdemos a nossa esperança. Mas eu quero nesta noite convidar você a tirar os seus olhos, a tirar o seu foco daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque se nós olharmos e começarmos a fixar os nossos olhos naquilo que está ao nosso redor, naquilo que as circunstâncias mostram diante de nós, se revelam diante de nós, os fatos que se revelam diante de nós, nos faz com que nós venhamos perder toda a nossa esperança, toda a nossa perspectiva, ela se perde. Mas eu quero convidar você nesta noite a olhar para o Senhor. Assim como Abraão não olhou para o seu corpo já mortificado, assim como Abraão não olhou para Sara, vendo nela o seu corpo já mortificado, para que pudesse gerar filhos, mas ele olhou para o Senhor. Ele não olhou para a promessa em si, mas ele olhou para aquele que lhe fez a promessa. E nós sabemos essa história. 25 anos depois, aos 100 anos de idade,
Abraão se tornou pai de Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou os seus 12 filhos. E esses filhos de Jacó se formaram, cada um deles formaram uma tribo. E dessas 12 tribos se formou a nação de Israel. Abraão, pai de uma grande nação. Uma nação essa que sofreu ao longo da história perseguições, foram expulsos da sua terra. Nós conhecemos a história e sabemos que anos se foram de perseguições, e até que hoje está lá novamente formado a nação de Israel, um grande povo, agora com 70 e poucos anos de formação novamente, como Estado, como nação, e está lá uma nação forte, uma nação próspera, porque Deus prometeu isso a Abraão e tem se cumprido até os nossos dias. E Deus então abençoa esta nação, e é desta nação que Jeremias, naquele tempo, por causa das dificuldades, por causa daquele povo se distanciar do Senhor, por causa da dificuldade daquele povo ser fiel a Deus, não porque seja difícil ser fiel a Deus por causa de Deus, mas por causa do próprio homem, por causa de nós mesmos, e por causa daquele povo que estava voltado para a idolatria, voltado para uma vida distante de Deus, para uma vida de promiscuidade, para uma vida de rebeldia, que aquele povo então estava sofrendo mais uma vez, e mais tarde ainda sofreria a sua perseguição maior, quando aquele povo foi cativo para a Babilônia, ainda no tempo de Jeremias. E aquele povo então, depois de 70 anos, volta para Israel novamente. Israel até um tempo atrás, né? E talvez seja esta última diáspora de Israel do seu território tenha acontecido, e depois desta volta agora de 70 a 72 anos, parece-nos que agora o povo vai ficar firme no seu território, mas Israel de tempos em tempos era perseguido, expulso da terra, depois voltava para a terra. Mas em meio a tudo isso, Jeremias não estava olhando para aquelas circunstâncias, mas ele estava olhando para o Deus de Israel. Olha, eu disse ainda há pouco, Abraão não olhou para a possibilidade de se cumprir a promessa ou para a promessa em si, mas ele olhou para o Senhor, aquele que lhe fez a promessa. Jeremias não olhou para as circunstâncias, para as adversidades, para o castigo de Deus que estava sobre aquele povo, para o juízo de Deus que estava sendo derramado para aquele povo, para aquela nação, o juízo que estava acontecendo naqueles dias. Mas Jeremias olhou para o Deus daquele povo, e ele sabia que o Deus daquele povo, o seu Deus, era um Deus misericordioso, era um Deus justo, que julga com justiça, que se necessário for, o seu juízo sobrevém, mas também a sua misericórdia, ela se estende sobre o seu povo. E Jeremias, confiado em Deus, ele disse que, olhando para Deus, havia ainda esperança. Jeremias poderia dizer que ele usasse as mesmas palavras de Abraão. Em esperança, ele creu contra a esperança. E o que fez ele crer que o Senhor novamente restauraria a sorte de Israel? A misericórdia de Deus. Nestes dias, como disse, temos vivido dias difíceis, mas eu quero convidar você nesta noite a olhar para o Senhor que rege a terra, para o Senhor que está assentado no seu trono, e assentado no seu trono, Ele guia, orienta,
e faz com que todas as coisas nos céus e na terra estejam sob o seu domínio. Ele está dirigindo todas as coisas. Nós olhamos para as circunstâncias e parece-nos que tudo está perdido. Mas o Senhor, Ele continua tendo controle sobre todas as coisas. Nos faz lembrar de Jesus deitado e dormindo no barco, e o barco sendo açoitado pela tempestade. E os discípulos: Senhor, desperta-me, não te dá conta que nós vamos perecer? E o Senhor disse: olha, homens de pequena fé. Olha, sabe por que Jesus dormia? Sabe por que Jesus estava tranquilo? Não é porque ele não estava despreocupado com o sofrimento, a angústia dos seus discípulos, mas é porque ele tem domínio sobre todas as coisas. Amados, vamos colocar os nossos olhos no Senhor. Vamos, em esperança, crermos contra a esperança. Vamos com a nossa fé sobrenatural, a esperança sobrenatural. A esperança sobrenatural não é colocar os nossos olhos nas possibilidades, nas probabilidades, naquilo que nós vemos que pode acontecer. Não. É nós colocarmos os nossos olhos no Senhor. Pois é o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor quem dirige todas as coisas. É o Senhor que basta uma palavra dele e todas as circunstâncias elas mudam. É o Senhor que, diante daquilo que para nós é impossível, para Ele todas as coisas são possíveis. Coloque os teus olhos no Senhor. Não perca a esperança, mas tenha esperança. E quando a esperança daquilo que a razão nos diz que não tem mais jeito, o Senhor nos convida então a colocarmos os nossos olhos nele, porque quando nós colocamos nossos olhos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Deus ele pode fazer todas as coisas. Ele vivifica o morto, ele traz à existência aquilo que não existe. Nos lembra Lázaro, quando depois de 4 dias, Marta, Maria disseram: Senhor, é melhor não tirar a pedra, porque já cheira mal, já é de 4 dias. Mas o Senhor disse: tirai a pedra. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? A esperança de Marta e Maria já tinha cessado quando Lázaro morreu, porque a expectativa delas era que Jesus viesse para curar enquanto Lázaro ainda estava vivo. Mas Jesus chegou 4 dias depois. E ao 4º dia, Jesus chega e diz assim: Lázaro, venha para fora. Contrariando todas as expectativas, contrariando a razão. Mesmo porque se cria entre os judeus que até o 3º dia era possível alguém ressuscitar. Mas a partir do 4º dia, só se Deus descesse na terra em forma de homem e ressuscitasse o morto. Jesus estava ali dizendo: olha, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Eu ressuscito o morto. Não importa se é de 1 dia, de 2, de 3, de 4, não importa quantos dias tem, mas o Senhor vivifica os mortos. Sabe, amados, na minha vida, na sua vida, eu não sei se você nesta noite já tem perdido as esperanças diante daquilo que é razoável, diante daquilo que as perspectivas nos mostram. Às vezes, diante das circunstâncias que parecem piorar a cada dia, nós perdemos a expectativa, perdemos a esperança. E é natural que isso aconteça. Não estou dizendo que isso não seja natural do homem, mas nós precisamos fazer como Abraão, nós precisamos fazer como Jeremias, nós precisamos fazer como Jesus, nós precisamos fazer como tantos e tantos servos do Senhor do passado, e nós podemos ser estes servos do presente, aqueles que creem contra a esperança.
Aqueles que, confiando em Deus, creem contra as expectativas, contra aquilo que é razoável, contra aquilo que aos nossos olhos parece ser possível. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Portanto, eu te convido nesta noite, não coloque os teus olhos nas possibilidades, não coloque os teus olhos na bênção e nem na promessa, mas coloque os teus olhos naquele que faz a promessa. Não coloque os teus olhos nas circunstâncias, mas coloque os teus olhos naquele que pode mudar todas as circunstâncias. Não coloque os teus olhos diante daquilo que é razoável, mas coloque os teus olhos naquele que para ele tanto faz ser ou não razoável. Basta uma palavra dele, basta uma ordem dele. Vamos colocar os nossos olhos no Senhor, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que diz, haja luz, e houve luz, aquele que do nada criou todas as coisas, aquele que do nada fez todas as coisas. É neste que nós devemos colocar os nossos olhos, é nele que nós devemos depositar a nossa confiança. Se Abraão fosse olhar para as circunstâncias, ele não seria pai de uma grande nação. Se Jeremias fosse olhar para as circunstâncias, ele perderia completamente a razão de viver. Se Jesus fosse olhar aquilo que os homens criam, ele não ressuscitaria Lázaro, mas ele não dependia daquilo que aqueles homens criam, mas ele operou e ressuscitou a Lázaro, porque ele é o Senhor da vida. A chave da vida está na mão dele. Ele é poderoso para dar a vida e para tirar a vida. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Portanto, nesta noite, creia no Senhor. O Senhor nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus poderoso, é um Deus que pode fazer todas as coisas. Não é um Deus que se limita às condições. Nós somos limitados às condições. Nós somos limitados àquilo que nós podemos fazer. Mas Deus não é limitado, porque Ele pode fazer todas as coisas. Não há uma obra sequer que Ele não possa realizar, que Ele não possa fazer. Portanto, coloque os teus olhos no Senhor, confie no Senhor, porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Se um homem disser, vai morrer, e Deus disser, vai viver, é nele que nós temos que crer, porque a vida está nas mãos dele. Se alguém disser, não tem jeito, mas ele falar assim, olha, tem jeito sim, porque eu vou fazer, nós vamos crer no Senhor. Se alguém disser, é impossível, e o Senhor disser, eu faço, nós cremos no Senhor, porque o nosso Deus, o Deus em que cremos, em quem confiamos e em quem esperamos, é o Deus do impossível. É Ele que pode fazer todas as coisas. Nós vamos orar neste momento, e você fale com o Senhor nesta hora. Talvez, como disse, você tenha perdido a esperança, porque os teus olhos estão na horizontal. Mas vamos verticalizar nesta hora o nosso olhar. Vamos colocar os nossos olhos em Deus. Vamos nos lembrar que Ele é poderoso e que Ele é misericordioso e que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Bendito Deus, eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesta noite, nós nos colocamos em oração mais uma vez na Tua presença. Eu quero te pedir agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que Tu venha sondar o nosso coração. Venha sondar, ó Pai, o coração de cada um dos Teus servos e servas que nesta hora oram, ó Deus, e falam contigo. Aqueles que nos assistem e talvez alguns deles já tenham perdido a esperança naquilo em que almejam, naquilo em que desejam. Na verdade, Senhor, talvez não há nem desejo no coração mais, porque perdeu a esperança. Mas nesta noite, ó Pai, nós queremos te dizer que os nossos olhos se voltam a Ti. Como disse o Teu servo Josias, Senhor,
nós não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Senhor amado, nesta noite, nós também colocamos os nossos olhos no Senhor. A nossa esperança está em Ti. Pai, o nosso país vive um grande problema, não só o nosso país, mas como tantas outras nações deste mundo. Vivemos um grande problema de enfermidade, o problema do desemprego, que vem sendo gerado por causa deste mal, por causa desta enfermidade, e tantas outras adversidades e problemas que nós temos enfrentados. A despeito disso, cada um de nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas em particular. E nesta noite, ó Pai, como disse, talvez diante de toda esta calamidade, de tantos problemas e adversidades que o Teu servo e a Tua serva têm enfrentado, Senhor, quantas das vezes falta a esperança, porque os nossos olhos começam a ver a impossibilidade. Mas nesta noite, ó Pai, nós queremos dirigir o nosso olhar para Ti. E eu quero Te pedir, Senhor, que o Teu filho e a Tua filha, que talvez já nem consiga mais olhar para o Senhor, esperando o Teu agir e o Teu mover, eu quero Te pedir que o Teu Espírito Santo venha mover este coração, que o Teu Espírito Santo venha mover esta mente, que o Teu Espírito Santo venha abrir estes olhos, Senhor, não os olhos da carne, mas os olhos espirituais, Senhor amado, para que possam ver que o Senhor é poderoso e que o Senhor pode fazer todas as coisas. Nenhum dos Teus propósitos podem ser frustrados, como diz o Teu servo Jó. Senhor, nenhum dos Teus propósitos podem ser impedidos, porque Tu tens domínio sobre todas as coisas. Portanto, nesta noite, nós nos dirigimos a Ti. Senhor, nesta noite nós colocamos os nossos olhos em Ti. Pai amado, que o Teu filho, a Tua filha, seja fortalecida, sejam eles reavivados nesta noite para a glória do Teu nome, para que este coração venha ser renovado nele a esperança, a expectativa, a fé, a confiança, a certeza de que Tu és aquele que faz todas as coisas. Senhor amado, que cada um de nós possamos olhar para o Senhor, pois sabemos que Tu tens o domínio sobre todas as coisas. Pai, nós oramos a Ti, porque nós cremos em Ti. Oramos a Ti não confiados no nosso merecimento, não confiados naquilo que nós podemos fazer ou não, mas oramos a Ti confiados no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado